Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui num ambiente especial, um ambiente um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, mas é um episódio do nosso Pastoreando. Estamos aqui no mês de julho, é um mês muito importante para a vida da nossa diocese. E nós estamos hoje aqui na nossa igreja catedral, Nossa Senhora do Carmo. E hoje nós temos aqui como convidado para conversar conosco o cura aqui da catedral, o Padre Jean, que vai vir conversar um pouquinho conosco hoje sobre a nossa catedral, sobre a nossa padroeira da catedral, sobre vários temas aí interessantes sobre paróquias, basílicas, coisas que às vezes causam muitas dúvidas em cada um de nós aí, nosso povo de Deus. Seja muito bem-vindo, querido Padre Jean. Estamos aqui novamente hoje no nosso Pastoreando. Olá, é uma alegria estarmos nesta nossa igreja mãe, na Catedral de Santo André. Que bom, Padre Jean já começou falando isso, né? Igreja mãe, Padre Jean, por que a catedral é igreja mãe? Qual que é a importância de uma igreja catedral? Muito bem, Padre Everton, para podermos observar o sentido e a beleza de uma igreja mãe, nós entendemos que é dela que emana todas as igrejas desta igreja que nós chamamos de igreja particular, a Diocese de Santo André, sendo ela uma igreja de tamanha importância porque é a igreja do bispo, onde nós constituímos desta forma dentro de uma diocese a necessidade do bispo, do presbitério e dos fiéis. E a igreja mãe é a igreja da onde o bispo, com toda a sua solenidade, quando criada esta diocese, é estabelecida uma cátedra, a cadeira de onde o bispo se senta para governar a sua diocese. E aí entra um pouquinho até do munus do bispo, né? Então ele governa, ele ensina, né? Então a cátedra é um símbolo forte nesse sentido, né? Toda catedral tem que ter uma cadeira dessa. Toda catedral tem que ter uma cadeira, por isso cátedra, catedral, para lembrar da importância de que a porção do povo de Deus gerada numa catedral é de onde nós estabelecemos a funcionalidade do poder do bispo, desse munus que nós falamos, o de governar, o de santificar e também o de ensinar, para dar essa responsabilidade que é em torno da cátedra, o presbitério, os presbíteros, juntamente com os fiéis, leigos e leigas batizados, então são comandados por um episcopo. O bispo é o primeiro entre eles, vamos dizer assim, para poder organizar esta igreja, que ele é o sucessor dos apóstolos. Muito bem, então é interessante, né? A gente tem uma diocese, cada diocese só pode ter uma catedral. Toda diocese só pode ter uma catedral. É muito importante nós observarmos diante desta realidade, quando nós entendemos a forma de chamar de catedral ou então de uma igreja particular, não é uma igreja particular no sentido, eu tenho um terreno particular, eu tenho um carro particular, eu tenho uma empresa particular. Particular no sentido de porção do povo de Deus, para podermos entender que existem diversas igrejas particulares. Não são igrejas rachadas entre si, mas a unidade que gera esta circunstância bonita da participação diante do povo de Deus, ou seja, esta porção comandada por um sucessor dos apóstolos, que é o bispo diocesano. Por isso que até alguns teólogos usam igreja local ou diocese, são todos sinônimos para a gente poder entender essa porção, essa parcela do povo de Deus, né? Que aqui na nossa diocese, na nossa igreja particular, compõe os 7 municípios aí do grande ABC, né? E aí já tem algum tempinho de criação, né? Então, como é que funciona? Já era igreja aqui, já criou como catedral, existia comunidade, não existia comunidade? Quando que foi fundada a nossa catedral? Fato curioso, olhando um pouco, estudando um pouco a história, nós podemos perceber que aqui a catedral, especificamente, antes de ser a Catedral Nossa Senhora do Carmo, ela era uma capela, a Capela do Carmo. Ela é oriunda da Capela Santo André, que pertencia à matriz São Bernardo, que ao mesmo tempo era da Arquidiocese de São Paulo. É interessante que nos meados de 1910, 1911, quando da criação, criada então a paróquia lá de Santo André, que nós chamamos a matriz da Vila Assunção, depois, como a devoção a Nossa Senhora do Carmo era muito forte entre os italianos, sobretudo os napolitanos, foi criada esta capela por causa da questão do trem, ferrovia, o sistema ferroviário. Então, por ser uma região mais central, destinou-se a esta realidade da capela. E posteriormente foi criada a paróquia. Em 1940 aproximadamente, criou-se então a paróquia Nossa Senhora do Carmo. E depois, sim, quando foi para a criação da Diocese de Santo André, aí esta paróquia foi elevada à catedral, por estar numa região central.
Interessante, né? E aí a sede da diocese ficou aqui, né? O centro de Santo André é a sede da nossa diocese, né? E aí vai compondo tudo isso, né? E a nossa igreja mãe, então, e aí agora a gente começa a entender, ela é a igreja mãe, não porque ela é a primeira, mas enquanto diocese, ela é a mãe, ela é a mãe de todas as igrejas aqui do Grande ABC, né? Perfeitamente. É porque foi como foi desmembrado da Arquidiocese de São Paulo, antes eram 5 cidades, né? Diadema foi criada de São Bernardo e depois Rio Grande da Serra, lá da região de Ribeirão Pires, de Mauá, foi esse desmembramento. Por isso hoje são 7 cidades desta forma, mas quando criada esta catedral dedicada a Nossa Senhora do Carmo, é justamente isso, para que possa ter uma sede da qual existe um bispo com o seu presbitério e os seus fiéis para o comando desta igreja particular. Então foi isso, em 1954, quando é criada a diocese, aí é nomeado o primeiro bispo diocesano, Dom Jorge Marcos Oliveira, né? Ele vem do Rio de Janeiro, vem para cá, e aí ele chega aqui, nessa igreja que ainda não tinha toda a estrutura para ser uma catedral, tem alguns elementos que precisam existir, né? Mas ele chega, ele toma posse aqui nessa igreja, que era então uma matriz paroquial, né? Que agora foi elevada, e aí começa todo um processo mesmo de algumas reformas, algumas coisas necessárias para ela se tornar o que ela é hoje, para ser de fato a catedral, né? E aí é interessante porque existem alguns termos. Então, ela era uma paróquia, isso aqui era uma matriz paroquial. Qual que é a diferença? Agora a gente fala matriz e cidade. Qual que é a diferença nesse sentido? Né? Existe paróquia, existe matriz e cidade. Por que esses termos estão diferentes? É muito interessante, Padre Everton, nós observarmos que dentro da igreja, o que nós chamamos dentro do Código de Direito Canônico, ou o próprio propósito da igreja de entender o sistema de uma igreja instituição, é sempre porção. A porção do povo de Deus. É porção no sentido de que onde existe uma grei, uma reunião de fiéis, então vai se formando esta porção. Uma paróquia, por exemplo, ela é reunida justamente por um grupo de fiéis que sempre costuma participar daquela realidade, uma mesma casa comum, paroquia. Aí começa a dar esse estabelecimento. Torna-se uma paróquia matriz, no aspecto de que, tantas vezes, numa única cidade, existe uma única igreja, a matriz. Mas quando essa cidade começa a crescer, existe a criação de outras paróquias, existe a primeira, que é a matriz. As outras se tornam paróquias, que não deixa de ser matriz, que ela pode ter capelas e tudo mais. Mas a matriz de uma cidade é a primeira igreja daquela cidade. Então é muito importante para podermos observar que é em torno dela que se reúne para o batismo, para a celebração dos sacramentos, para a participação da Eucaristia, para poder buscar o sacramento da confissão, para se celebrar o sacramento da crisma, quer dizer, para se celebrar o sacramento do matrimônio, é em torno de que se reúne nesta casa de oração, uma casa santa, a paróquia ou então a matriz. E aí isso é interessante porque aqui em Santo André, a nossa catedral, tem gente que pensa que aqui é a matriz da cidade de Santo André. E não é, né? A nossa matriz está em outro canto, né? A matriz é a matriz Santo André, que a gente chama de Igreja Rosa, né? Então, por conta disso que o senhor estava explicando mesmo, né? Então, ela foi criada lá primeiro, né? E aqui era uma capela, depois aqui também uma paróquia, 2 paróquias. Então, as duas se tornaram matrizes. E essa matriz aqui foi elevada à catedral pela criação da diocese, né? E aí é interessante, não sei se vocês já conhecem, já foram, né? Inclusive essas 2 igrejas aqui são jubilares, estamos no ano jubilar, né? Tanto a catedral é uma igreja jubilar, quanto a matriz Santo André também é uma igreja jubilar, as 2 aqui em Santo André, né? Perfeito. É muito importante nós observarmos justamente por isso, né? Que inclusive a diocese leva-se o nome de Santo André, matriz Santo André. E aqui a nossa igreja do Carmo, ou da Praça do Carmo, assim chamada, é a catedral. Justamente a distinção da matriz para a catedral, nós vamos constituir pelo lugar onde o bispo senta, a catedral, a cátedra, a cadeira de comando dele. Então, por isso, voltamos ao tema inicial lá, que era a questão da igreja-mãe, para dar essa responsabilidade que é em torno dela, que toda a igreja, a nossa igreja particular, a Diocese de Santo André, se reúne. Muito interessante isso, né, da gente poder ter essa concepção. E aí a gente vai compreendendo. Então, e aí uma paróquia, então é muito maior. Então, aqui a nossa igreja catedral, ela é catedral e é paróquia também. Então, ela tem uma porção, ela tem um território geográfico, né? Então, as ruas, os bairros aqui ao redor formam a paróquia Nossa Senhora do Carmo, que também é catedral. A gente só chama de catedral, mas são as 2 coisas, né? E aí, nesse sentido, toda paróquia tem que ter um pároco.
Mas no caso da catedral, a gente não chama de pároco. Por quê? Como que a gente chama o pároco da catedral? Vamos entrar nessa situação, nesse tema que é o cura. Mas é tão interessante nós observarmos isso, só fazendo aí um adendo importante, é que enquanto paróquia, a paróquia Nossa Senhora do Carmo tem 85 anos. Enquanto catedral, 71 anos, que a criação da diocese vai completar. Então é desta forma. Agora, por que o cura da catedral? Nós entendemos dessa forma e o direito apresenta para nós, porque na catedral, quem é o responsável da catedral? É o bispo diocesano, no nosso caso, Dom Pedro Carlos Cipollini. Então, ele é o nosso responsável, ele é o primeiro desta igreja denominada de catedral. O cura, porque é denominada para mim uma função, um ofício de cuidar das almas, cura das almas. Então, aí está a importância também de podermos exercitar esta mesma dimensão, que enquanto paróquia, pároco, enquanto pertencente à catedral, cura da catedral. Embora todo padre de toda e qualquer matriz ou igreja paroquial, ele também é cura de almas, mas de forma específica, o cura da catedral, porque já existe o primeiro responsável, que é o bispo diocesano. E o cura, ele é o zelador por esta igreja. Ele tem esse ofício e esta importância de cuidar da igreja do bispo. Que maravilha, tá vendo? Por isso que hoje a gente chamou o Padre Jean. O Padre Jean é o cura aqui da nossa catedral, né? Então isso foi nomeado aí recentemente para estar aqui conosco e cuidar da porção do povo de Deus aqui dessa paróquia e auxiliar em todos os trabalhos dessa igreja catedral. E é claro que o cura tem que ter assim um bom acolhimento, porque todos os padres passam por aqui, vêm por aqui, as missas importantes da vida da diocese são aqui, né? E aí o cura também tem essa função, né? De acolher aí os demais irmãos, porque é a igreja mãe, né? Então todos os filhos, todos os padres, todo o povo de Deus vai acorrer a essa igreja mãe, né? Então isso é bem interessante também, é uma missão desafiadora, né? Muito desafiadora. E aproveitando o momento, né? Eu vejo assim que como a catedral, o bispo é o responsável, o cura, ele tem esse ofício também de zelar pela casa de Deus. É uma igreja onde nós temos muitas celebrações, muitas missas, todos os dias, de segunda a segunda. Inclusive aos nossos queridos padres da nossa diocese de Santo André, está disponível para vocês, querendo vir rezar, se você não teve a oportunidade ainda de presidir uma celebração eucarística aqui na catedral, sobretudo neste ano jubilar, né? Estamos aí à disposição de vocês para acolhê-los para esta celebração e participar nos nossos horários existentes, né? Sim, de fato aqui tem muitos horários de missa, inclusive a missa do meio-dia, né? Ela já tem uns anos já que acontece aqui, ela é muito forte na vida dessa comunidade, né? Porque aqui o centro de Santo André é muito movimentado, né? Quem é dos outros municípios, mas muito movimentado. E ao longo do dia muita gente passa por aqui e a missa do meio-dia faz tempo que eu não presido nenhuma missa do meio-dia, mas antigamente eu presidia, né? Quando eu estava em Ribeirão, e é muito interessante de ver muitas pessoas, convidado, viu? Com certeza. Muitas pessoas vêm participar, é um momento muito gostoso, né, de celebração. Inclusive o nosso bispo, quase toda semana, né, conforme os compromissos dele, ele preside um dia na semana aqui, no meio-dia, né, porque é a igreja principal para o exercício da missão dele, né. Normalmente na quarta-feira o bispo está sempre presidindo essa celebração da Eucaristia. Por exemplo, na segunda nós temos missa ao meio-dia e às 15 horas. De terça a sexta, nós temos missa ao meio-dia e às 18. Sábado, às 15 horas. No domingo, nós temos às 7h30, às 9, às 11 e às 18. Veja, é uma igreja paroquial e é uma catedral de grande movimento. E intercalando nesses momentos de missa, nós temos os horários de confissões e atendimentos, inclusive a pastoral da escuta também aqui se estabelece. Por ser uma igreja mãe, eu acredito desta forma que nós temos que ser o exemplo para muitas outras igrejas de toda a nossa diocese. É trabalhar esta unidade entre nós, que é muito importante entre as pastorais, movimentos, ministérios e em todas as paróquias de nossa diocese. Que interessante. Bom, aí nós vimos que a nossa diocese, Santo André, tem um padroeiro que é Santo André, o apóstolo, né? E aí que é inclusive o padroeiro da cidade, do município de Santo André, e a igreja matriz está ali na Vila Assunção, né? Vila Assunção ali, né? Aqui em Santo André. Então ali nós temos o padroeiro da diocese, mas a nossa catedral não é dedicada a Santo André, a nossa catedral é dedicada a Nossa Senhora do Carmo, então existe uma força muito grande, que às vezes até as pessoas confundem, sempre colocam os dois padroeiros, né? Santo André, padroeiro da diocese, Nossa Senhora do Carmo, padroeira da catedral da Igreja Mãe. Da onde surgiu essa devoção, você já falou um pouquinho, né, com os italianos, mas vamos falar um pouquinho de Nossa Senhora do Carmo. Essa semana a gente vai celebrar o dia de Nossa Senhora do Carmo, já estamos aí nos festejos aqui na nossa catedral, né, e acaba sendo uma referência para toda a diocese, no sentido de devoção à Nossa Senhora do Carmo, né?
É interessante quando nós olhamos essa dinâmica de poder perceber a devoção a Nossa Senhora do Carmo, nós nos reportamos a São Simão Stock, né? Aproximadamente no ano de 1251, para podermos dar esse entendimento da forma pela qual ele quis trazer uma proteção quando ele recorreu ao Monte Carmelo, aí tem a associação e a ligação com os carmelitas desta forma, e com o manto de Nossa Senhora deste modo, onde ele estabeleceu nesta visão o sentido de que ele foi clamar por chuva, quando nós olhamos lá para o livro dos Reis, por exemplo, no capítulo 18, quando se clamou por chuva, Elias clama por chuva para Israel, devido a uma grande seca. Então ele foi ao Monte Carmelo e pediu essa chuva. E uma pequena nuvem, então, que se estabeleceu, veio aquela chuva, sentido de bênçãos e graças. E a experiência com São Simão Stock é justamente por isso. Ele, exercendo enquanto soldado desta forma, ele corta a sua capa ao meio. Então formou duas capelas. E depois, na visão, no próprio sonho, Jesus que aparece para ele dizendo, agradecendo pela capa de proteção ao pobre que deu, que era o próprio Jesus. E aí nós entendemos o sentido de Nossa Senhora do Monte Carmelo, é esta que realmente vem revestir de bênçãos e graças. Por isso o sentido aí do escapulário. Ter o escapulário justamente para obter esta bênção, esta proteção de Maria. Que interessante, né? Então aqui na Igreja Catedral tem muitos vitrais, né? Tem um deles aqui que está até atrás de nós, o pessoal vai colocar para vocês verem, né? Que tem aqui o cavaleiro segurando uma bandeira hasteada com Nossa Senhora do Carmo, né? Então toda essa tradição que vai vindo mesmo em torno de Nossa Senhora, porque de fato a devoção a Nossa Senhora é muito forte, né? E esse título, Nossa Senhora do Carmo, realmente ele é muito antigo já e muito importante. A gente percebe em muitos lugares, né? Nós temos essa devoção muito profunda e a utilização do escapulário é praticamente universal, né? Em todo canto a gente vai ver essa devoção e o uso, né, do escapulário. Isso é bem interessante. E aí no dia de Nossa Senhora do Carmo, qual que é o dia de Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora do Carmo nós celebramos sempre no dia 16 de julho. É muito importante a questão do escapulário. Por que se usa o escapulário? É só por amuleto? Vamos supor, nós sempre estamos nas nossas paróquias abençoando os escapulários. Por que você usa escapulário? O escapulário ele deve ser usado em 3 momentos muito importantes por causa da promessa que Nossa Senhora fez a São Simão Stock. Por exemplo, a proteção durante a vida, a assistência na hora da morte e a salvação eterna. Então não é um amuleto, eu estou usando, impondo o escapulário só para dizer que é modismo. Não, mas é que eu quero buscar a proteção da vida, é que eu quero de fato ter uma assistência na hora da minha própria morte e também quero a salvação eterna. Então é o sentido da proteção. Aí volta, o sentido das chuvas, da água, para dar proteção a Israel, para dar esta fecundidade, que deu também para nós esse sentido da fecundidade da nossa vida para estarmos em missão. Então é uma devoção, mas ao mesmo tempo é um compromisso de revestimento. Só deve usar o escapulário quem se sente comprometido. Por isso que é muito importante na dinâmica da igreja. Não é uma espiritualidade só num movimento para mostrar para as pessoas, mas é um sentido de estar revestido da graça para estar a serviço do reino e a serviço, então, do povo de Deus. Que bom, né? Vivemos como a gente reza na Ave Maria, vivemos agora e também na hora da nossa morte também temos essa proteção. É interessante que lá no fundo, onde está a imagem de Nossa Senhora do Carmo, né? Tem uma pintura bonita ao redor ali e mostra um pouquinho isso, né? Ela está ali numa espécie de um monte e aí ela sempre segura o escapulário, né? E embaixo sempre tem uma representação, na maioria dos lugares a gente vai ver uma representação do purgatório, a Nossa Senhora que vem para salvar, dar assistência nesse momento difícil, momento do purgatório, salvar as almas do purgatório, como a gente reza em algumas das orações, né? Perfeito. E é interessante porque é muito bonita a pintura lá, né? Do nosso presbitério, da nossa igreja catedral, né? É por isso que é muito importante também, diante dessa devoção, sempre a oração da Ave Maria, que nós chamamos a segunda parte, né? Porque nós rezamos, diante dessa dinâmica bonita, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muitos pensam que a oração da Ave Maria é só uma papagaiada, vamos usar esse termo próprio que todo mundo usa por aí, mas não, é uma oração tão forte que o escapulário ele revela esta mesma dinâmica da proteção, da assistência na hora da morte e da salvação eterna. Por isso, Padre Everton,
quando o senhor remete a essa situação do fundo, ou seja, da nossa catedral que apresenta a Nossa Senhora do Carmo com o escapulário e lá uma espécie de purgatório embaixo justamente para dar essa acolhida, é a fortaleza da ação de Deus que quer dar a salvação para a humanidade. Que bonito, né? Então já deixamos o convite, quando você vier, parar ali na frente do presbitério, né, para poder observar, rezar um pouquinho diante da imagem da nossa padroeira, da catedral, Nossa Senhora do Carmo, e contemplar a beleza, né? Toda a nossa igreja catedral ela é revestida de pinturas, né? De afrescos, de vitrais, né? Então é uma igreja muito bonita. Quem não conhece deve conhecer, até porque é a igreja mãe, né? E de fato aqui na nossa diocese tudo é muito simples, muito fácil de acessar. Então vir conhecer, fazer sua oração, contemplar um pouquinho a beleza que tem a nossa igreja, porque a beleza também ajuda muito a gente a rezar, né? Ela também é muito importante na dimensão litúrgica e na dimensão de fé, né? Inclusive aqui a forma que a igreja sempre utilizou por muitos anos e muito tempo, a questão dos vitrais, as pinturas, porque é uma forma catequética. Muitas pessoas não eram dadas a letra, não tinha a alfabetização. Então a igreja aplicava essa metodologia dos desenhos, vamos dizer, das pinturas, dos vitrais, justamente para explicar, para trazer uma catequese, dando dentro do Munus de Ensinar uma forma de bom entendimento para os fiéis cristãos no seguimento a Jesus Cristo. Isso é interessante porque, de fato, quando a gente vai em igrejas mais antigas, a gente vai perceber cenas bíblicas, né, cenas da Via Sacra. Então, são sempre temas ali ligados ao grande depósito da nossa fé, que estão ali de uma maneira simples, fácil, bater o olho e entender o que é, né? Na nossa catedral nós temos várias cenas bíblicas, né? Nós temos cenas aí da Via Sacra, e aí cada vitral vale muito a pena vir e conhecer, né? Inclusive aqui na torre, a gente tem uma torre, né? A torre da frente tem o vitral grande com a Nossa Senhora do Carmo, é muito bonito, né? À noite fica iluminado também o nosso vitral central aqui, bem na torre da nossa igreja, né? Perfeito. Inclusive, um dia nós poderíamos até programar com aqueles que quiserem, criar uma data, estabelecer uma visita guiada aqui na catedral, para explicar a importância dos vitrais, das pinturas, por que isso gera uma catequese, uma forma de ensinamento que sempre leva a Jesus Cristo. Muito interessante, né? Voltando ainda um pouquinho no Monte Carmelo, o manto, né, que foi cortado ali, doado, né? Se a gente olhar o nosso brasão da diocese, toda a diocese também tem o seu brasão, né? O nosso brasão da diocese a gente tem algum simbolismo, às vezes o pessoal vê em todos os cantos, o pessoal vai colocar direitinho para vocês verem mais de perto, né? Mas o brasão traz os símbolos principais daquela diocese, né? E no nosso tem, né? Ele lembra que um monte marronzinho, né? Que é justamente para lembrar essa dinâmica, não é isso? Perfeito. Para dar essa importância daquilo que no brasão próprio traz, a igreja, como ela é dedicada à Nossa Senhora do Carmo, reporta-se a Nossa Senhora do Carmo e também ao seu manto desta forma de proteção à nossa diocese. E aí é interessante porque fica o símbolo de Nossa Senhora do Carmo e dentro do símbolo nós temos os 5 pães e os 2 peixes para lembrar Santo André Apóstolo, né, que foi que apresentou ali uma solução para Jesus quando ele pediu ali por ocasião da multiplicação dos pães, né? Então a gente traz os 2 padroeiros aqui, né? E aí é interessante porque tudo já fica ali simbolizado dentro do brasão. Então quando a gente bate o olho no brasão, a gente já sabe que aqui é a nossa diocese de Santo André, tem todos os símbolos, vale a pena depois você ler e observar cada um dos símbolos que compõem o nosso brasão diocesano, né? Bom, a nossa igreja catedral, então, a padroeira é dia 16 de julho, né, mas a criação da diocese é 22 de julho ainda, né? Então é interessante porque vai ficando tudo pertinho ali, né, as datas. Mas além dessa data importante da criação da diocese, também a igreja catedral, eu dizia, né, que no momento que criou ela ainda não estava totalmente pronta, acabada. Então foi feito os reparos necessários e aí depois houve a dedicação da igreja catedral, né? E aí ainda foi em outra data, né? Então, e por que dedicar uma igreja e que data que é a data da dedicação aqui da nossa catedral, né? A data da dedicação da nossa catedral, ela é no mês de agosto. Lembrando da importância que uma igreja é dedicada justamente para lembrar da importância de todas as colunatas, a forma das cruzes, para lembrar os apóstolos, a dedicação do altar, da igreja como um todo, é tudo voltada para Jesus Cristo. Por isso se dedica, tornando-se cada vez mais esse templo um templo santo. Por isso a nossa dedicação, ela compreende e compõe esta forma bonita de que nós sagramos para Deus. Sagramos para Deus na pia batismal, sagramos para Deus no altar eucarístico, sagramos para Deus na firmeza das colunas, para poder dedicar, dizendo que é um templo totalmente voltado a Jesus Cristo. E aí sempre essa data da dedicação é uma festa para aquela igreja, né? Porque a nossa catedral é dedicada, mas temos outras igrejas. Geralmente as igrejas matrizes, quando elas estão
prontas, acabadinhas, já não vai ser feita nenhuma reforma mais estrutural. Nesse momento, né, o bispo vem, só o bispo que pode dedicar, e faz a dedicação da igreja, né? Então nós temos várias igrejas aqui na diocese que são dedicadas, né? E aí é interessante isso. E aí aquela data se torna uma festa, né? Uma festa litúrgica para a vida daquela comunidade. Em todos os anos celebrar a festa da dedicação daquele templo, daquela igreja, né? Isso é bem interessante também da gente poder conversar um pouquinho hoje, né? Bom, a gente falou de catedral, a gente falou de paróquia, então a gente dizia que toda paróquia tem sua matriz, né? Então cada município tem várias matrizes. Dentro de uma paróquia, às vezes, tem capelas, tem comunidades, né? Então são várias outras igrejas pequenas que compõem aquela paróquia. Mas tem um outro termo também que às vezes as pessoas têm dúvida. Tem um tal de santuário e inclusive basílica. O que seriam esses dois termos? O que seriam essas igrejas, né? Olhando um pouco santuário e basílica, falando da basílica, nós podemos observar assim que é um templo católico de grande porte, né, com estrutura de capacidade para receber aí milhares de fiéis, até mesmo o que nós chamamos lá da Basílica Maior, que é a Basílica de São Pedro. Nós temos aqui em nossa diocese a Basílica Menor. Todas as outras igrejas de grande porte fora de Roma, então são basílicas menores. Então por isso nós temos a nossa basílica desta forma. E santuário, o que nós vamos entender enquanto santuário? É uma igreja ou paróquia que ela tem aí o apreço de relíquias, normalmente que se contém da destinação de vários santos naquela localidade, e é uma paróquia, ou é o chamado santuário, um lugar de peregrinação, onde os fiéis, eles caminham constantemente para destinar na sua devoção o encontro pessoal com Jesus Cristo. Aí vem as diversas formas. Na nossa diocese nós temos alguns santuários e dentro dessa forma a nossa peregrinação que se faz em santuário, a nossa devoção também destinado ao santo daquele lugar, para poder entender que a forma da nossa religiosidade, ela compreende aí o estímulo de podermos fazer uma caminhada. A nossa igreja ela é sempre peregrina, ela está sempre a caminho. Interessante, né? Porque os santuários, a gente sempre quando fala santuário aqui no Brasil, não tem como não pensar no santuário nacional Nossa Senhora Aparecida, né? Então ali é um santuário nacional, mas poder perceber, tem gente que nem sabe, né? Então por isso que nesse ano jubilar a gente procurou resgatar, que na nossa diocese nós também temos santuários, né? E que também são esses locais de peregrinação. Então quando a gente estava definindo ali as festividades do ano santo, desse ano jubilar, a gente pensou exatamente nisso. Quais seriam as igrejas jubilares, né? E aí na conversa com o conselho de pastoral, com o nosso bispo, a gente preferiu colocar as igrejas que fossem santuários, a nossa basílica e a catedral, né? Então hoje os lugares de peregrinação são esses, né? E aí isso é muito bonito a gente poder perceber. Eu acho que vamos recordar aqui juntos, né? Para o pessoal que ainda não visitou ao longo do ano santo os nossos santuários, fazer sua visita, né? Então a primeira é a igreja catedral. Então a igreja mãe não poderia ficar de fora de ser um local de peregrinação. Então aqui em Santo André ficou essa igreja. Até no início do vídeo eu até comentei que a gente saiu, a abertura do ano santo saiu da igreja Santo André. A igreja Santo André não é um local de peregrinação, mas de lá nós saímos para a primeira peregrinação do ano santo, né? Então saiu da igreja matriz e veio para a catedral, a missa foi aqui na catedral, e aqui a catedral é um local de peregrinação, né? Então esse é o primeiro. Depois o segundo local de peregrinação é a basílica, né? O padre já dizia que é a basílica menor. Então olha que graça, né? Nem toda diocese tem uma basílica. Nem né? toda diocese tem. E a nossa diocese tem essa basílica, que é a igreja matriz de São Bernardo, né, a Nossa Senhora da Boa Viagem, que no momento ali da história foi elevada, foi pedido, solicitado a Roma e foi elevada à basílica. Então nós temos essa basílica menor e ali também é um local de peregrinação. E depois mais 3 santuários, né? Então nós temos 3 santuários diocesanos aqui na Diocese de Santo André. O senhor poderia falar um pouquinho, vamos lá. Nós temos o Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui da Pauliceia, também um lugar de grande peregrinação, onde as pessoas em devoção a Nossa Senhora sempre estabelece essa importância de poder destinar a dignidade da sua fé buscando Maria, Mãe de Deus e Nossa. Temos lá também em Mauá, Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição, que é um dogma da igreja, para lembrarmos da importância aí justamente que ela é preservada da mancha do pecado original. Também um lugar de grande afluxo de peregrinação, lugar de atendimento de confissões, de recepção de sacramentos, porque nós fazemos uma peregrinação, um lugar onde as pessoas procuram a sua devoção e a manifestação da fé.
Interessante que a gente está falando aqui dos locais de peregrinação. Praticamente todos eles são dedicados a Nossa Senhora. A gente dizia da importância que tem a figura de Nossa Senhora, né, na fé católica, na importância dela, né, no projeto da salvação, né, o sim, a disponibilidade, o amor de mãe, né, e é interessante, essas 4 igrejas todas dedicadas a Nossa Senhora, mas para não ficar também uma coisa assim, né, o último santuário que a gente tem como local de peregrinação, esse é dedicado ao Nosso Senhor, né, então é o Santuário do Senhor do Bonfim, que fica aqui em Santo André também, lá na parte mais de cima, já na divisa da diocese, né? Então lá é o último santuário. Então são esses 5, o Santuário Senhor do Bonfim, né? Os franciscanos que cuidam lá desse santuário aqui na nossa diocese e também é um local de peregrinação. Olha que bonito. Então você pode peregrinar nesses 5 locais. Quem ainda não fez a sua peregrinação, retira o seu passaporte. Você sabe que tem o passaporte para isso, né? E carimba, né? O Padre Jean já tem o pessoal aqui que acolhe na Igreja Catedral, carimba o passaporte para você visitar a igreja, né? Fazer sua oração e visitar as outras também que ainda estão faltando, né? Bom, a gente dizia, algumas desses santuários, eles são elevados, reconhecidos santuários depois, né? E alguns deles, inclusive, eram matrizes paroquiais ou até matrizes de cidade, como é o caso de Mauá. Então, em Mauá, a matriz, a Imaculada Conceição, né, é a matriz da cidade. Então, a primeira igreja, como o Padre Jean dizia, né? A primeira igreja da cidade de Mauá. E depois, com o tempo, ali, de fato, o afluxo de fiéis é muito grande. E aí, o ano passado, retrasado, faz pouco tempo, né? Que foi elevado a santuário diocesano, né? E aí se tornou, então, a paróquia matriz de Mauá, é também um santuário diocesano, né? Então isso é interessante. Então, e aí a gente já falou de uma matriz. Mas vamos dar uma passadinha, tem gente de toda a diocese. Vamos dar uma passadinha pela diocese, né? E ver quais são as matrizes das cidades, a primeira igreja, né? E aí depois, é claro, tem diversas paróquias, um outro dia a gente fala sobre isso também, né? Então já falou de Santo André, que a igreja matriz é a igreja Santo André. E aqui em Santo André, além da igreja matriz, a gente tem de igrejas assim importantes a catedral e temos um santuário, né? Então, só em Santo André já temos essas todas e mais umas 30 paróquias aí espalhadas no território, né? São Bernardo não tem catedral, porque catedral é uma só, a gente acabou de ver. Mas São Bernardo tem a basílica, né? A basílica. E qual que é a matriz de São Bernardo? A matriz de São Bernardo é a própria basílica menor. Então é uma matriz realmente muito importante, já desde a época da criação, né? Então o senhor até dizia, né? Ela foi a primeira paróquia aqui da região, né? Perfeito, desmembrada da Arquidiocese de São Paulo e depois o desmembramento do ABC, tornando-se ela a primeira aqui, da forma da criação, quando da diocese, mas era a primeira igreja já existente aí na região, né? Então, por conta dessa importância que ela foi elevada à Basílica Menor, né? Então, em São Bernardo, nós temos ali a Basílica Menor, que é a matriz da cidade, e além dessa, nós temos um santuário, o Santuário Nossa Senhora Aparecida na Pauliceia, né? E diversas paróquias, muitas paróquias, algumas grandes, muito importantes também, em todo o município de São Bernardo do Campo, né? Vamos dar uma passadinha em São Caetano? São Caetano é uma cidadezinha pequenininha aqui no nosso grande ABC e tem ali também a sua matriz. Em São Caetano é engraçado, é curioso, porque tem a matriz velha e tem a matriz nova ali em São Caetano, né? Então quem é de São Caetano vai explicar melhor um dia, a gente pode até conversar, né? Mas tem a matriz velha que é a São Caetano mesmo, né? Depois, com o desenvolvimento da cidade, foi indo a linha do trem, a gente dizia, ela foi muito importante no passado, né? E aí foi puxando um pouquinho o centro da cidade e aí a matriz hoje de São Caetano é a matriz Sagrada Família, Sagrada Família. Que fica ali bem no centro de São Caetano do Sul, né? Vamos lá, depois a gente tem Diadema. Em Diadema, qual que é a matriz? Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é a igreja que está bem no centro, ela é a matriz. Olha que interessante, Mauá e Diadema, a mesma padroeira, né? A Imaculada Conceição são as duas padroeiras, é a mesma padroeira das duas cidades, né? Tanto Diadema quanto Mauá. Em Diadema nós não temos nenhum santuário, né? Tem essa igreja que é muito importante, a igreja matriz, e ali tem umas 10, 11 paróquias ali também na região. Mauá nós já citamos, né? A igreja matriz também é o santuário diocesano, que está ali, né? E aí a gente tem as duas cidadezinhas menorzinhas da nossa diocese, que é Ribeirão Pires, onde que está a matriz? São José. São José. O senhor foi pároco de São José também. E São José é patrono universal da igreja, né? Perfeito. Então, muito importante a devoção a São José. Inclusive, a gente tem essa matriz na cidade de Ribeirão Pires, né? É o padroeiro, inclusive, do município também, São José. E a cidadezinha mais nova que a gente tem, que é Rio Grande da Serra, né? Rio Grande da Serra, ali também tem uma matriz. E aí ele só tem uma paróquia, Rio Grande da Serra, né? É a matriz São Sebastião. E a paróquia inteira ali deve ter umas 14, 15 comunidades do território inteiro, mas é uma paróquia só naquele município, não é isso? São Sebastião. É interessante também a devoção a São Sebastião, né? Como ele é patrono das pestes e tudo mais, como ele cuida também, né?
sempre do rebanho, a forma de cuidado de um soldado que lutava em benefício da própria vida, né? É uma tradição nas igrejas mais antigas, a gente sempre vai encontrar uma imagem de São Sebastião, né? Porque é muito forte também a devoção a São Sebastião, sobretudo antigamente era muito forte essa devoção, né? Então, olha que interessante, quanto a riqueza, né, da nossa própria diocese, né? A gente falou de diversas paróquias, né? E a gente vai conversando, porque o pastoreando é esse espaço de todas as paróquias. Hoje, atualmente, na nossa diocese, nós temos 106 paróquias, né? 106 paróquias. Dentro dessas paróquias, a gente tem alguns santuários, temos a Basílica, temos a Catedral, temos essas igrejas aí que são historicamente importantes na história aqui do Grande ABC. Quantos anos de Diocese de Santo André nós já estamos fazendo? Celebramos no ano passado 70 anos, então estamos indo para 71 anos. 71. É uma diocese jovenzinha, né? Porque 70 anos, apesar de ser bastante tempo para a Igreja Católica é pouquinho tempo, né? Pouco tempo, mas é uma igreja de suma importância no Brasil, que nós temos observado muito o andamento dela, a forma da ação pastoral, a localização dela em termos geográfica no nosso Brasil, e a forma da ação. E olha que interessante, André, irmão de Pedro. Então veja, Santo André, a força que a nossa diocese também tem desta forma de uma ação pastoral presente aqui no Grande ABC. Que coisa bonita. Você tem uma alegria, um orgulho de pertencer a essa diocese de Santo André, né? O sentido de pertença é tão importante, né? E de fato, a história da nossa diocese é uma história muito bonita, né? Então a gente ter amor, porque é a nossa igreja, é a nossa casa. A gente começou dizendo a igreja particular, a igreja local. Aqui a gente vive a nossa fé, né? Esses dias atrás nós tivemos um pastoreando falando sobre a igreja una, santa, católica e apostólica, né? As notas da igreja, as características da igreja estão todas dentro de uma igreja particular, né? Então a gente poder amar nossa diocese, conhecer a história, então por isso que hoje, nessa semana de Nossa Senhora do Carmo, a gente está aqui conversando sobre a Igreja Catedral e sobre as igrejas da nossa diocese, fazendo um pouquinho um resgate histórico aí de alguns elementos da nossa diocese, para que você possa crescer no conhecimento mesmo da diocese, no amor pela diocese, para que a gente possa continuar construindo a história, né, e evangelizando o nosso Grande ABC, que passou por tantas transformações, né, e que cada vez mais a presença da igreja é importante como sinal de esperança no mundo de hoje, né? E aí é muito importante, no dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, teremos muitas missas aqui na nossa catedral. Venha participar conosco às 8, às 10, às 12, às 15, às 17 e às 19. Então não vai faltar oportunidade de você participar conosco de uma missa, fazer uma peregrinação, estando presente na Igreja Mãe, que é a nossa catedral, Nossa Senhora do Carmo. Que maravilha! E quem quiser também fazer o compromisso de usar o escapulário, pode aproveitar esse dia, trazer o seu escapulário, né, abençoar aqui na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, olha que bonito, né? E se comprometer mesmo a viver a fé, a viver como Nossa Senhora, né, viveu de fato a fé que ela tinha, que ela nos ajude a viver a nossa fé e o seguimento a Jesus, né? Então fica esse convite especial para os nossos diocesanos virem à Igreja Mãe por ocasião da festa de Nossa Senhora do Carmo, né? E no dia 16, quem não puder vir de jeito nenhum, né, fazer uma prece, fazer uma oração a Nossa Senhora do Carmo pela nossa diocese, para que ela continue cuidando, né, ela que é padroeira dessa catedral, continue cuidando da nossa diocese do Grande ABC, cuidando do nosso bispo, cuidando do Papa, cuidando de todos os padres, de todos os fiéis leigos que compõem essa parcela do povo de Deus. Perfeitamente. Você é o nosso convidado especial, venha e participe conosco no dia de Nossa Senhora do Carmo e receba o seu escapulário, não como um amuleto, conforme já dissemos, mas como sinal da proteção que traz para nós essa assistência da ação de Deus, a proteção para a vida, para podermos resguardar na hora de nossa morte e garantir a salvação para todos nós. Que maravilha. Então eu queria agradecer muito o Padre Jean, que nos acolheu hoje aqui na igreja dele, né? Ele aqui é o cura e o pároco aqui da catedral, né? Então ele nos acolheu hoje aqui, esse pastoreando especial. Nós estamos aqui no coro da igreja, né? Então estamos aqui no coro da nossa igreja catedral, uma alegria muito grande, agradeço muito o acolhimento dele, pro nosso pastoreando, e continuamos contando com a presença de todos vocês, né? E agora nesse momento final, acho que na casa de Nossa Senhora vamos fazer um momento mariano, né? Para que a gente possa concluir, nós que somos tão devotos de Nossa Senhora, né? Para que ela nos ajude, nos proteja e proteja o Padre Jean nessa função, nessa missão que ele tem aqui de cuidar do povo de Deus aqui que está na nossa catedral, auxiliando o bispo em todos os trabalhos aqui da casa-mãe da nossa diocese. Muito bem, agradeço, Padre Everton, a oportunidade nesse pastoreando de falar da nossa querida Igreja Mãe, que é a nossa catedral, e todos nós nos sintamos bem-vindos, porque como é a casa-mãe, casa da mãe, a gente sempre vai com tranquilidade, vai à vontade para poder dizer estou dentro de casa, estou em casa. Então essa é a importância nossa.
Muito bem, vamos então nesse momento, eu vou convidar a gente a olhar para a imagem de Nossa Senhora do Carmo, né, para podermos rezar uma Ave Maria e concluir o nosso pastoreando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, para concluirmos o nosso encontro, vou pedir que o Padre Jean nos dê a bênção por intercessão da Virgem do Carmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de nossas mãos sacerdotais, pela intercessão da Virgem do Carmo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.